Esse é o episódio 51 e ele vem responder a resposta que a gente fez no final do episódio de ontem. E a gente vai falar então sobre Marcos 9, dos versículos 2 a 8, que é a transfiguração de Jesus. Jesus terminou a passagem de ontem, o trecho de ontem, falando que alguns ali não veriam a morte antes de ver o poder do reino de Deus revelado. Bom, é aqui que o poder do reino de Deus é revelado, mas não para todo mundo. Por isso que Jesus fala só que alguns dos que estavam ali. O grupo que participa dessa transfiguração, desse momento da vida de Jesus, é um grupo que a gente já conhece, que é um grupo muito especial entre os 12 apóstolos, que é Pedro, Tiago e João. Não sei se você lembra, mas eles também foram os 3 apóstolos que testemunharam a ressurreição da filha de Jairo. Os outros discípulos ficaram do lado de fora. E a gente já falou sobre a grande responsabilidade que esses 3 discípulos vão assumir depois, quando Jesus voltar para o céu, e eles então que dão continuidade e encabeçam a igreja primitiva. Por isso eles recebem certos privilégios que nada tem a ver com acreditar em Jesus ou não, salvação ou não, mas privilégios por causa da responsabilidade que eles vão assumir. E em outros evangelhos, não aqui no evangelho de Marcos, depois desse acontecimento, Jesus vira e fala para eles não contarem para ninguém. E as pessoas só ficam sabendo do que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. E aqui é algo engraçado, assim, né? Jesus está revelando a sua glória, por isso fala, dessa questão da transfiguração. Ele aqui na terra andou como homem, então ele escondia a sua glória como homem. E aqui a gente vê que ele então revela essa glória para esses 3 discípulos. E aí aparecem 2 pessoas muito interessantes, que são Elias e Moisés. Bom, por que Jesus é, então, visitado por Elias e Moisés? Elias e Moisés são 2 personagens muito importantes do Antigo Testamento, e eles 2, mais Enoque, que está lá no comecinho em Gênesis, são as únicas 3 pessoas que são mencionadas na Bíblia, seres humanos, que estão hoje no céu. A Bíblia, ela apresenta a morte como a gente já viu lá na história de Jairo, como um sono. Ou seja, não existe consciência durante a morte. Enquanto você está morto, você está dormindo. A gente já viu isso lá na história da filha de Jairo. Então, esses 3 são 3 homens que a gente sabe que estão no céu, porque a Bíblia fala, então, que esses homens estão no céu. Então, por que Jesus, por exemplo, não foi visitado como Abraão, que era uma figura muito mais importante dentro da cultura judaica? Bom, porque Abraão não está no céu. Abraão está, então, nesse sono. Mas Elias e Moisés, eles também representam outras coisas, né? Eles são aqueles que representam a lei e os profetas, que é o Antigo Testamento. E Jesus aqui está mostrando que o Antigo Testamento não foi abolido, porque ele veio ser fortalecido nesse momento por essas 2 figuras, Moisés representando a lei e Elias, que era um profeta, representando os profetas, o todo ali do Antigo Testamento. Jesus estava prestes a entrar nessa última fase da vida dele, de muito sofrimento. Então, Deus manda esses 2 homens para ir lá e fortalecer Jesus e falar com ele, dar a ele a força que ele precisava para passar por esses próximos passos da vida dele. Tem um outro motivo por que Moisés e Elias que estão ali. Moisés representa aquelas pessoas que vão morrer e vão ressuscitar por causa da segunda volta de Jesus. A gente sabe lá pelos primeiros livros da Bíblia que Moisés morre, ele é enterrado, e pelo penúltimo livro da Bíblia, que é Judas, a gente sabe que Moisés é ressuscitado depois de um tempo, que a gente não sabe quanto tempo, e que ele estava no céu. Então ele representa esse grupo de pessoas. Elias representa o grupo de pessoas que vão estar vivos na hora da segunda vinda de Jesus e que vão então ver Jesus voltando e vão poder presenciar, porque Elias, ele não passa pela morte, ele é o que a gente chama de arrebatado, ele foi arrebatado e foi direto para o céu. Então, Jesus aqui revela sua glória, a glória e o poder do seu reino para esses 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, e ele está dando uma declaração para esses discípulos sobre a glória do reino dele, que a gente sabe que vai ser uma glória completa com a segunda vinda dele. E é na segunda vinda dele que a gente vai ver que o reino de Deus, de fato, vem a essa terra. E a Pedro, Tiago e João foi dado esse privilégio pela grande responsabilidade. Mas aí,
Lógico, Pedro, do jeito que ele é impulsivo, já vai e dá logo a sugestão para montar uma tenda para os três e tal. E o que não tinha nada a ver ali com a história. E ele simplesmente é repreendido de forma bem educada por Deus, falando: este é meu filho amado, a ele ouvi. Não faça nada sem ele. A gente não sabe qual é a instrução ainda, mas a gente sabe que o que tiver que ser feito tem que ser feito a partir da instrução de Jesus. E é esse então a forma que Deus dá para os discípulos, para que eles também sejam fortalecidos. E saibam, olha, vai vir coisas pela frente que vocês não vão saber direito como agir. Ajam de acordo com aquilo que o meu filho falar para vocês. E a gente vai ver isso de forma bem clara nos últimos episódios da vida de Jesus.